né? Na verdade, deixei um exercício de metrificação de alguns versos que estava naquele arquivo mesmo, sobre classicismo e tudo mais. Eu vou deixar para a gente corrigir ou fazer essa atividade mais para o final da aula, tá bom? Hoje a gente vai, então, na nossa viagem literária aí, a gente vai continuar falando do século XVI, né? E vamos avançando um pouquinho. Então, quem se lembra aí o tema, né, das nossas últimas aulas de literatura? Qual era a escola literária, o momento que a gente estava trabalhando? Vamos lembrar aí um pouquinho. Alguém se lembra? Classicismo, muito bem. Então a gente, né, trabalhou ali com um momento muito importante para a história de Portugal, né, para a cultura, literatura portuguesa. Então ali no século XVI, tá? O que a gente tem na Europa, então? Alguns fenômenos, alguns eventos que vão marcar, né, esse momento, como a expansão marítima. Então é nesse momento que começam as grandes navegações, né? Os colonizadores, enfim, os europeus começam a sair e encontrar aí, né, outras novas terras. A gente vai ter a reforma protestante, que também vai ser um marco muito importante na história aí da humanidade, vai trazer algumas consequências, alguns acontecimentos que vão se refletir no que nós vamos trabalhar hoje, tá? E enquanto tudo isso estava acontecendo, né, o mercantilismo surgindo por conta da expansão marítima, a gente vai ver um momento muito rico culturalmente na literatura e nas artes, né? Então, puxando ali o Renascimento, a Renascença que surge na Itália, então esses valores antropocêntricos que começam a se consolidar, e o homem passa a buscar, né, a se autoconhecer, a valorizar o próprio homem, a resgatar os valores clássicos, né? Então, da antiguidade clássica, lá de Grécia e Roma. Então, em meio a tudo isso, a gente vai ter essa vertente literária em Portugal, chamada classicismo, tá? A qual Luís de Camões faz parte, né? Vimos os sonetos, os Lusíadas, enfim. Então, esse momento é muito importante, né? Da gente se lembrar, porque é um dos momentos de ouro, assim, de Portugal, então, culturalmente e economicamente. E enquanto tudo estava acontecendo em Portugal, agora é o momento que a gente introduz o Brasil, tá? Até 1500, então, antes disso, a gente não tinha falado de literatura brasileira, porque não tinha Brasil, né? E agora, aqui, percebam, século XVI, expansão marítima, grandes navegações. Então, o que isso significa? A merda estava sendo feita, né? Os portugueses chegando no Brasil. E aí, a gente começa a ter, então, algumas produções aqui em território brasileiro, né? Se é que a gente pode dizer assim. Há algumas controvérsias, tá? Porque tem gente que diz, né, estudiosos críticos que dizem que nesse momento, quando os portugueses chegam, né, pensando aqui no Brasil, que nesse momento não se tem uma literatura brasileira ou uma literatura nacional, porque são europeus falando do Brasil. Então tem essa controvérsia. Tem críticos que dizem que uma literatura realmente brasileira só vai surgir lá no romantismo. Outros dizem que não, começa no quinhentismo, porque já está em território nacional, já está no Brasil, então a gente tem que lidar com essas controvérsias, tá? Nas ciências humanas, vocês vão perceber que muitas coisas são relativas. Pode ser uma coisa e pode não ser, tá? Isso já não acontece com as exatas, né? Que são as coisas bem certinhas, bem delimitadas. No campo das humanas, tudo pode ser discutido, né? Isso pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Mas na literatura isso também acontece. Então a gente tem alguns conceitos, quando a gente pensa em literatura,
que são conceitos que não são absolutos, né? Existem grupos que defendem uma ideia, outros grupos que defendem outra, e essa é a discussão que vai alimentando aí essa área, tá? Bom, e aí, alguém sabe me dizer o nome desse momento, então? Quando os portugueses chegam ao Brasil e a gente começa a ter essa literatura, alguém já ouviu falar? Sabe o nome desse momento? Vamos ver se vocês já estudaram a respeito. Vocês estão mais quietinhos hoje, né? Acho que o friozinho vai fazendo isso com as pessoas. Não? Bom, vou compartilhar então os meus slides. Pode falar, Levi. Ah, minha pergunta é sobre se vocês sabem o nome desse momento, né? Desse próximo movimento que a gente vai estudar. Então vamos descobrir. Toda a produção, então, realizada a partir de 1500 é chamada de quinhentismo, tá? Então, se vocês já ouviram esse termo antes, se refere aí a essa produção feita, realizada no Brasil a partir de 1500. Vocês estão conseguindo ver? Sempre pergunto, né? Porque às vezes dá umas travadinhas. Eu vou aumentar. Talvez eu não consiga ficar vendo muito o chat, tá? E aí, qualquer coisa, se alguém puder ligar o microfone para me avisar aí, eu vou voltando. Então, a gente vai falar hoje, né, de quinhentismo. Vocês vão ver que não tem muita coisa a ser falada sobre esses primeiros anos aí de chegada, né, dos portugueses aqui. Mas é um momento importante também, né? O início de tudo. Então, a gente chama de quinhentismo aí toda a literatura produzida a partir de 1500, tá? Então, com a colonização, né, do continente americano, esse período ele vai ser marcado aí pelos primeiros relatos dessa nova terra, né, dessa terra paradisíaca aí, vão trazer documentos com informações, né, relatos de viagem, dos colonizadores, de missionários europeus. A gente vai ver o ponto de vista deles, tudo que eles enxergavam e viam a respeito dessa nova terra, tá? Aqui a gente tem um pouco do contexto histórico, então, desse chamado quinhentismo. Vocês vão ver aqui, eu coloquei, né, de 1500 a 1600, mais ou menos, porque as coisas demoravam muito para acontecer, né? Então, imagina, primeiro até as caravelas chegarem aqui e depois voltar de novo para Portugal e aí depois voltar de novo para eles decidirem, né, o que vai fazer com essa nova terra. Será que a gente vai só explorar? Será que nós vamos colonizar? Não sei onde vocês estão em história do Brasil, mas vocês devem ter visto ou vão ver que em um determinado momento a intenção dos portugueses era simplesmente explorar, né? Fazer uma colônia aí de exploração. E aí alguma coisa aconteceu que eles começaram a colonizar, né? Decidiram tornar ali popular essa colônia, tá? Então, século XVI, tá? Ao mesmo tempo, então, que está acontecendo o classicismo em Portugal, nós temos simultaneamente aí acontecendo esse quinhentismo no Brasil, tá? Então, aqui na nossa linha do tempo, na nossa viagem do tempo literária, agora a nossa linha ela se divide, tudo bem? Porque a gente vai ter os acontecimentos de Portugal e os acontecimentos no Brasil. Expansão marítima, as grandes navegações. Então, a gente vê nos Lusíadas, né, de Camões, que ele fala sobre isso, fala sobre as grandes navegações, e são essas grandes navegações as que chegam aqui, né, no continente americano. Então, a chegada dos europeus à América e o início da era colonial. São os pontos importantes. Tudo bem até aí? Você pode repetir só o finalzinho que deu uma travada?
Uhum. Tá, deixa eu lembrar. Então, ao mesmo tempo, né, que a gente vai ter essas grandes navegações que foram descritas ali, citadas por Camões nos Lusíadas, são essas mesmas grandes navegações que trazem os europeus, os portugueses à América, né, ao continente americano. Então, é esse momento que vai marcar a chegada dos europeus à América e o início da era colonial no Brasil. Vai ser o primeiro contato, né, dos europeus com os indígenas, e aí a gente vai poder desmistificar várias coisas, porque o que a gente aprende na escola muitas vezes é a partir de um olhar muito romantizado, né? Ah, e o português chegou, e aí ele deu um espelho para o índio, e o índio ficou encantado, porque o índio é bobo, gosta de objetos que refletem, e aí pronto, toma, portugueses, fiquem com a nossa terra, porque eu quero só esse espelho, né? Mas às vezes a gente ouve essa versão, uma versão romantizada, ou uma versão sem os conflitos, né? Eu acho que no Brasil a gente tende muito a isso, a ocultar os conflitos, sabe? A evitar o embate mesmo, o enfrentamento. Isso pode ser perigoso, né? Porque numa situação em que a gente precisa se posicionar, que a gente precisa tomar uma atitude, a gente fica muito assim. Mas o que, que a gente não pode deixar de lado aí, né? Então a gente tem a colonização, início da era colonial, e eu tenho certeza que isso não foi amistoso, né? Teve muita guerra, teve muito conflito, houveram muitas mortes. Isso a gente vê no reflexo da nossa história, né? Esses dias eu vi até um meme, né? Nossa, quanta coisa ruim acontecendo na América Latina, no Brasil. Parece até que foi construído em cima de um cemitério indígena. E é bem isso, né? Nossa história, ela tá em cima de um cemitério indígena. E a gente sabe disso quando a gente olha para as nossas raízes, a gente procura algo, né, nacional ali, e a gente não encontra, porque simplesmente desapareceu, né? O que a gente encontra é muito pouco se comparado ao que era no início. Acho que vocês tiveram uma aula, né, com a Aline sobre isso, ela indicou até o documentário, né, Falas da Terra, que é maravilhoso, eu acho muito importante para conhecer a nossa história, né, história dos indígenas aí, então a gente vê assim, foi algo muito brutal, muito cruel e ainda é, né? Ainda é. Então tudo que a gente vive hoje, em todos os setores aí da nossa história, né, brasileira, é reflexo da nossa própria história, né? O problema do Brasil é muito estrutural, assim. Então não é do dia para a noite, é algo que vem lá de trás mesmo e que ainda não foi reparado. Tudo bem? Vocês querem comentar alguma coisa a respeito? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma mensagem. Tudo bem até aí? Eu não sei se tem muito a ver, mas isso que você falou, tipo, de esconder mesmo essa parte das guerras, dos conflitos, é até interessante olhar, porque, tipo, na escola, quando tem o dia do índio, tipo, todo mundo se veste de índio, faz essas coisas e, tipo, né, praticamente você tá colocando como se os indígenas fossem felizes naquela época, assim, que eles, como se eles, assim, tivessem gostado da presença dos portugueses, aí, tipo, parece, ai, a gente tá dando até um dia para eles. É muito assim, Uhum. pelo menos. Sim, é tipo, é dia do índio, vamos pintar as nossas crianças de índio, desenha um cocar, coloca aí na cabeça, vamos dançar umas musiquinhas da Xuxa que fala dos índios, e é isso, é meio que o índio colocado como um ser mitológico, né, um ser folclórico, sendo que é uma pessoa, né, uma cultura ali. Ele tem as suas tradições e que foram brutalmente tiradas e arrancadas, né? Acredito que se os povos, né, que a gente tem, os grupos que nós temos hoje, eles só existem por conta de muita resistência mesmo, né? Se a gente olhar até mesmo na questão linguística aí,
Tipo, é muito estranho um país que tem uma única língua, entendeu? Isso mostra talvez o sucesso aí desse imperialismo, desse colonialismo, né? Inclusive linguístico. Se vocês viajarem para outros países, é muito comum a gente ter uma questão ali de bilinguismo, né? Mais de uma língua, até mesmo nos países latinos, né? Se a gente vai para o Peru, para a Bolívia, tem uma questão muito interessante, porque as línguas indígenas desses lugares, ela ainda se faz presente. Claro que com muita luta, mas você ainda encontra, né? No Peru mesmo tem algumas cidades que eles vão falar o quechua, né, que é uma língua indígena que resiste. Agora a gente vem aqui para o Brasil, cadê as nossas línguas, né? A gente só fala o português, a gente só tem a língua do colonizador, entendeu? Quando você mata, quando a gente não tem mais uma língua, é porque a gente não tem mais pessoas. Então, o que aconteceu com essas pessoas, né? Elas morreram. Se a gente vai para a Espanha, tem muitas outras línguas lá, né? Canadá, enfim, então é muito estranho a gente viver num momento que a gente só tem uma única língua, a língua do colonizador ainda, né? Então, talvez esse plano aí imperialista tenha dado certo, né? São várias questões para a gente pensar. E aí, quando a gente fala, né, do Dia do Indígena, enfim, a gente precisa olhar com respeito e entender a história, né? Enxergar que não é só uma figura mitológica ou folclórica. Ai, uma festa fantasia, vou me vestir de índio, ai, que legal, que demais. Na verdade, não, a gente está falando de uma cultura, entendeu? Todos aqueles elementos têm um significado, representam algo para aquelas pessoas. Tá? Da mesma forma que nós temos a nossa cultura, as nossas crenças, e a gente não vai achar nada legal, né? A gente não acha nada legal quando alguém brinca com isso, né? Brincar entre aspas, porque né, não sei nem se é uma brincadeira. Então, eu acho que ultimamente a gente tem tido muito espaço para discutir, debater sobre isso, né? Na escola, muitas vezes, nos livros didáticos, né, que a gente vê, é sempre uma visão romantizada, como se não houvesse conflito. Desde quando a gente é criancinha, né, então a gente se pinta de índio, se veste de índio, e na verdade não é assim. Então eu acredito que aqui, né, principalmente no cursinho, ano de vestibular, momento em que vocês, né, vão enfrentar essas provas, vão enfrentar uma redação que exige um posicionamento, exige um pensamento crítico. Então é um espaço aberto para a gente realmente debater, refletir sobre essas questões. Tá bom? Então, tirem essa imagem idealizada ou romantizada, se é que vocês ainda tinham, a respeito da nossa origem, tá? A respeito da nossa origem aí. Teve muito conflito, muito sangue derramado, tá bom? Tranquilo por aí, na medida do possível? Bom, voltando então aqui. Deixa eu passar o meu slide. A literatura produzida nesse período, então, nesses primeiros anos aí, né, nesse chamado quinhentismo, a gente vai dividir ela em dois tipos, tá? Então, literatura de informação e literatura jesuística, tá? Então, vamos lá. Literatura de informação, literatura informativa, né? Tem aí essa origem oficial. E como ela se caracteriza, né? É uma literatura para dar informações sobre o que estava acontecendo. O principal evento, a principal produção aí, né, o exemplo desse momento é a Carta de Caminha, Pero Vaz de Caminha, tá? Vocês já leram a carta? Já leram algum trechinho dessa carta? Sim. Alguém já teve contato? Já ouviu falar? Sim. Sim? A carta, ela está no domínio público, então vocês podem jogar lá no Google, domínio público, carta de caminha, e ela é cobrada pela Unicamp esse ano, olha só. Depois eu vou tentar separar um momento para ler a carta com vocês, enfim. Mas a literatura de informação, essa carta, então ela representa o quê?
basicamente um diário, né? Um documento em que o escrivão, no caso Caminha, né? Ele vai escrevendo, dizendo tudo o que está acontecendo na viagem, para mandar essas informações lá para a corte, lá para o rei de Portugal, que é ele que está financiando a viagem, né? Então ele precisa saber tudo o que está acontecendo. Então é uma carta que vai trazer, né, bastante elementos descritivos, porque vai descrever tudo, vai descrever dentro da viagem, né, nas caravelas, vai descrever essa nova terra quando eles chegam. E é muito interessante porque nessa carta a gente já consegue perceber a intenção dos portugueses. Que eles não saíram, né, assim, ai, vamos navegar, né, deixa a vida me levar, vamos ver o que vai acontecer. Na verdade, eles já tinham algumas intenções aí em relação a essas grandes navegações, tá? Já estava meio premeditado. E isso fica evidente na carta, porque tem um determinado momento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tinha anotado o trechinho. Em um determinado momento, ele vai descrever, né? Vai falando que ainda não tinha, que não dava para saber se tinha ouro e nem prata. Então, nossa, assim, o cara acabou de chegar, sabe, na nossa casa e já está procurando dinheiro, assim. Então, eles já estavam de olho nisso, nas riquezas. E aí o que chama a atenção é que ele diz, né, que não dava para saber se tinha ouro ou prata ainda, mas era rico, né, em águas, nas fontes e tudo que plantava brotava. Então a gente vê um olhar paradisíaco, é como se o Brasil fosse aí um paraíso tropical, né? Aqui, olha, eu vou ler para vocês um trechinho em que ele fala da descrição da Terra. Eu tenho alguns dados aqui dessa carta. Alguns pontos, né, chamam a atenção. A minuciosidade da descrição da carta, né? Então, como eu disse, é bem descritivo para dar os detalhes. Então, se de repente, né, o que pode acontecer por conta dessa intertextualidade que eu venho falando, eles colocarem um trecho da carta e perguntar ou falar, pedir para que você discorra sobre o tipo textual daquela carta, né? Ou quais os elementos que dizem que a carta de Caminha é uma carta. Então, a gente tem elementos aí da produção de texto, né? E da literatura. Então, é só a gente olhar os elementos, né? Então, é uma carta, o gênero ali, o tipo textual predominante é descrição, porque ela é bem descritiva, tá? Ele vai falar da nudez das Índias, né? Nossa, que horror, né? Então, vai falar que eles andavam, né, sem cobrir as vergonhas. Vai falar da antropofagia. Quando eu falo de antropofagia, estou falando, né, do mais corriqueiro e conhecido chamado canibalismo. Antro vem de homem, fagia de deglutir, de comer, antropofagia. Ele vai falar desses rituais, né, dessa cultura. Uma coisa importante para a gente levar em consideração, quando fala de antropofagia e de canibalismo, é que aí eles não faziam isso por gosto, assim, ou por prazer, sabe? Quando a gente está com vontade de comer um lanche, uma pizza, nossa, que vontade de comer um braço humano empanado, um ensopado de cérebro. Não, não era por prazer, mas tinha uma crença por trás disso, tá? Então, na antropofagia, se acreditavam que se você comesse a parte mais forte ali do seu oponente, do seu inimigo, você iria adquirir aquela característica. Então, se você achava o seu inimigo inteligente, vamos comer o cérebro, assim, eu vou ficar inteligente. Se o meu inimigo era forte, vou comer os braços, as pernas, para eu ganhar essa força também. Então, tinha toda uma crença por trás disso, tá? A carta de Caminha, ela vai ser considerada, então, a certidão de nascimento do Brasil. O primeiro documento ali que a gente tem um relato de como era a nossa terra, né? De como as coisas eram por aqui, tudo bem? Vou ler para vocês um trechinho, então, em que ele descreve a terra, tá? Diz assim, ó: de ponta a ponta é toda a praia, muito chã.
Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados, como os de entre Doiro e Minho. Águas são muitas, infinitas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece, que será salvar essa gente, e esta deve ser a principal semente que a Vossa Alteza em ela deve lançar. Gente, esse trecho diz muito todas as intenções do colonizador. Ele está dizendo, né, que ele ainda não sabe se tem ouro ou prata, porém é uma terra muito fértil. Então, tudo que for plantado ali vai florescer, vai crescer. Só que olha o que ele chama atenção aqui, que o melhor fruto que eles poderiam fazer dessa terra é salvar essa gente que vive nela, esses perdidos, né, que andam nus por aí, onde já se viu. E aí ele diz, né, então para o rei que Vossa Alteza deveria lançar isso, deveria salvar essa gente. Essa intenção toda de colonizar, essa ideia de salvar a alma, de salvar os povos, é algo muito, muito, muito forte em Portugal. Por quê? Portugal, tradicionalmente, vai ser um país, uma nação muito religiosa. Muito, muito, muito. Até hoje, né? E o que acontece? Em um determinado momento da história de Portugal, eu não vou me lembrar exatamente quando isso aconteceu e esse evento, mas tem um rei de Portugal que vai passar por uma experiência assim sobrenatural ou algo assim, que ele vai enfim, ele vai passar por uma experiência aí muito importante para a vida dele, e a partir daquele momento ele vai entender que Portugal é a nação chamada por Deus para salvar a humanidade. Então isso é muito forte na história de Portugal, porque eles vão acreditar e defender muito isso, de que Portugal é essa nação escolhida por Deus para salvar a humanidade, para, né, espalhar aí, enfim, resgatar a humanidade. E aí, veja só o que acontece quando eles chegam no Brasil, né? Eles encontram os indígenas e não, gente, eles estão totalmente errados. Eles precisam vir para minha fé, porque é o meu papel, é a minha missão. Eu preciso salvar esse povo. E eles vão vir com tudo, né? Eles vão vir de uma vez, assim. É muito complicado, né? Tudo isso. A gente ainda vê alguns resquícios disso. E aí, claro, a gente pode, talvez entre em algumas questões particulares, mas acho que isso não vem ao caso. Exatamente, né? Deixa só o pó. Bom, eu acho que não tem como salvar, então vamos acabar de uma vez, né? E, gente, assim, uma coisa é a fé, né? Tipo, cada um tem a sua, isso é algo particular. Por exemplo, no caso, eu sou cristã, sabe? Mas quando eu olho para a história do Brasil, quando eu vejo essas questões assim muito extremas, sabe? De não, a gente tem que salvar, eles estão errados, essa coisa de ficar apontando muito o dedo, eu tenho um certo pé atrás, entendeu? Tipo, eu e o David, a gente sempre discute bastante sobre isso, né? Ele sempre traz alguns temas polêmicos, a gente costuma fazer alguns debates, onde fica, né, o olhar cristão a respeito disso. E, bom, e a gente tem várias discussões muito frutíferas, né? Porque eu acho que, assim, a gente pode ter a nossa fé, entendeu? Mas a gente tem que enxergar a realidade das coisas também. E não é ir apontando o dedo para a cara de ninguém e falando você tá errado, isso tá errado, isso tá certo. Enfim, eu acho que tudo tem um limite, a gente precisa discutir, refletir. Algo que não acontecia aqui, né? Porque o que a gente vê muito quando a religião acaba ultrapassando todos os limites, assim, sabe? Que meio que deixando as pessoas cegas. Que aí, agora é uma opinião pessoal, tá bom, gente? Então, abrindo um parênteses aqui, não estou dizendo nenhuma verdade absoluta, tudo bem? Mas eu estou só o meu olhar, assim. Acredito que tem uma grande diferença, né, em relação
a religião em si e a fé. Uma coisa é você ter a sua fé, entendeu? Uma fé saudável, uma fé inteligente, né, de certa forma, porque você não vai agir por impulso, você não vai obrigar as pessoas a nada. E outra coisa é quando você sei lá, muito fanático em uma religião, porque a religião acaba cegando as pessoas, né? Então, acho que tem essa diferença, assim. E é muito isso que a gente vê quando a gente pensa na colonização do Brasil, tá? Então, a religião muito mais forte do que a fé em si, tá? Porque eles vão chegar com tudo para salvar, nessa sede de salvar os indígenas e tal. Só que aí eu vou abrir uma outra questão aqui para a gente pensar. Uma coisa é ter a fé, uma coisa é acreditar, então, né, nessa coisa de levar a sua fé, a sua crença para os indígenas, enfim. Uma coisa é isso. Só que quando a gente olha para a história, né, não só, né, do início da era colonial no Brasil, mas em todos os outros momentos da história em que a religião estava presente, na verdade não era só a religião que estava ali forte. O interesse não era o interesse religioso, o interesse na fé ou preocupação em realmente salvar a alma das pessoas naquele momento. O que a gente vê por trás da religião são interesses políticos e econômicos, tá? Então, o que a gente mais vai ver ao longo da história da humanidade são tiranos, né? Então, pessoas ali que assumem o poder, que estão no poder, querem manter o poder e usam a religião para poder convencer e pregar as suas ideias, tá? E aí eu sou muito crítica em relação a isso, porque infelizmente é algo que vai se repetindo na história, tá? Então aqui o Pero Vaz de Caminha, ele lançou essa, não, a gente tem que salvar esse povo. Só que quando a gente tem um povo que pensa do mesmo jeito que o governante, que tem medo, né? Então é uma coisa de impor medo mesmo. Você consegue dominá-los, você consegue manter o poder. E toda a questão na história da humanidade que a gente vê sempre se trata da questão de poder, em ter o poder. Então não é nem a questão de ser rico, de ter muito dinheiro, mas é a questão de ter poder, tá? Então guardem isso porque é algo muito muito presente em todas as sociedades, tá? Essa briga por poder. A gente olha de repente para o nosso cenário político, né, brasileiro, enfim, o que a gente vê muito é o interesse pelo poder, em estar, em ter um status, né? Não tem nada a ver em se preocupar com o povo, em fazer algo em benefício à população, em dar um retorno, enfim, em abrir um pouco o jogo, em dar o braço a torcer, né? Porque, sei lá, se você quer ajudar as pessoas, você dá o braço a torcer, né? Mas o que a gente vê aí em vários cenários, né? Não só no cenário político brasileiro, que isso é muito forte, mas em outros cenários é muito essa questão de poder, 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 tá? Enfim, são várias discussões. Percebam como a gente, né, nessa aula vai trilhando alguns caminhos, porque as coisas meio que dialogam, tá? Vocês querem falar alguma coisa? Vocês querem comentar? Se vocês não concordarem com nada que eu estou dizendo também, não tem problema. Mas acho interessante a gente ter esse momento também de discussão. Eu concordo. E é bem engraçado isso, porque, tipo assim, eles vão, né, aí, tipo, pra salvar, né, os índios. O Pedro lá, ele escreve sobre isso. Só que é engraçado que, tipo assim, eles vão pra salvar, eles fazem a confusão pra tentar matar, e ainda, tipo, tem uma parte da carta que ele escreve que eles mal dormiram à noite, com medo dos índios irem lá e atacarem o barco. Só que, tipo assim, eles foram lá nos índios, foram super amigáveis, né? Eles estavam pretendendo atacar depois, só que aí eles vão lá, ele escreve lá como se ele fosse, tipo, o bonzinho da história e os índios fossem os selvagens. E, tipo, é muito assim, muito surreal, porque, meu, o cara que foi lá pra atacar os outros, aí escreve, ai, tô com medo desses selvagens me atacarem. Uhum, exatamente. E essa visão é uma visão muito europeia que ainda se repete hoje em dia. Por quê?
tudo o que é contrário ou que é diferente daquilo que eu vivo ou daquilo que eu acredito, eu olho com um olhar assim de, ai, nossa, credo, selvagens, né? Então é esse olhar. Tudo que era fora da caixinha, fora daquilo que eles viviam, era errado. É tido como selvagem, tá? Então essa visão é muito eurocêntrica mesmo. Se tá fora da caixinha, tá errado, tá, é selvagem, né? Quando eu olho penso na origem, enfim, no início aí da colonização, eu só consigo imaginar, de repente, uma cena assim, né? Dos portugueses, tipo, tentando salvar os índios, né? Tipo, não, cara, eu quero te salvar, você tá errado. E de repente o índio, não, tipo, tô de boa, deixa eu seguir minha vida. Não, eu tenho que te salvar. Você não quer que eu te salvo? Então eu vou te matar. Mas eu acho que era mais ou menos isso, sabe? Bom, eu vou te salvar, você tem que ser salvo. Não, você não quer ser salvo, então eu vou te matar, tá? Então é muito isso, né, que a gente vê. Enfim, então essa é a literatura de informação. A Carta de Caminha é um dos exemplos, a Certidão do Brasil, uma carta muito descritiva, que já vai revelar as intenções dos portugueses, dos colonizadores em relação à Nova Terra. E é um documento, então, de informar mesmo, tá? Não tem muito segredo aí, de informar. O outro tipo de produção que eu falei para vocês é a literatura de viagens. Então, são os diários de viagem mesmo, os relatos dos viajantes, dos missionários que vinham. E aí eles tinham um diário de viagem que iam anotando também o que eles iam descobrindo, o que eles iam conhecendo, tá? Então, o objetivo é diferente da literatura informativa, não tem um rigor oficial. A carta, sim, né? A literatura informativa tem esse caráter oficial, porque é um documento, tá? Então tem que ter data, tem que ter uma assinatura, todos os elementos ali de uma carta, tá? Então era um documento oficial. Já a literatura de viagem, não tem esse rigor oficial. Os diários de viagens, caráter propagandístico, ou seja, um caráter de divulgar, de fazer propaganda ali daquela nova terra, tá? E alguns dos autores que a gente vê: Gabriel Soares de Souza, Ambrósio Fernandes Brandão, Pero de Magalhães, Hans Staden, enfim, era um holandês, se eu não me engano. Então a gente vai ter muitos viajantes estrangeiros que também vão falar sobre o Brasil, tá? Vão escrever em outras línguas aí, mas que também vão ter esse olhar paradisíaco, um olhar bem parecido, assim, como chegamos ao paraíso. Mais para frente a gente vai ter um outro tipo também, né? Eu falei dois, mas tem um outro tipo aí que é a literatura catequética ou a literatura jesuística, tá? Bom, com o passar dos anos, a gente vai ver o quê? Deixa eu só ver se eu tenho datas aqui para passar para vocês. Não tenho datas precisas, mas deixa eu ver. Bom, se o Anchieta veio em 1553, então mais ou menos por aí, 1550. Então, pensem, olha, eles chegaram em 1500. 50 anos depois é que eles voltam. Então, as coisas são meio demoradas, assim, não é tipo, nossa, cheguei em abril no Brasil, em outubro a gente já tá aqui, ó, com esse plano. Não, as coisas demoram, tá? Bom, então a gente tem a literatura catequética ou literatura jesuística. Então a gente viu essa preocupação, essa intenção em salvar esses indígenas, salvar esses povos. E como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa trazer a religião, a gente precisa doutriná-los, a gente precisa ensinar a moral cristã, a nossa moral europeia para eles. Então eles vão trazer os missionários, os jesuítas. E é por isso que a literatura leva esse nome, literatura jesuística ou literatura catequética. Vocês devem conhecer esse termo, né? Catequese, catecismo, enfim, é esse ensinamento religioso.
E aí vai ser uma literatura, então, doutrinária e moralista, com certeza. A gente precisa ensinar a doutrina, precisamos ensinar a moral para esses povos. A gente vai ter a Companhia de Jesus, que vai ser muito mais forte, vai ser muito forte no processo que a gente chama ali de contra-reforma. Já já eu falo sobre isso, o que é a contra-reforma, tá? Objetivos: cristianizar os indígenas, expandir a fé católica e moralizar os colonos portugueses, né? Então, tinha todo um trabalho ali em cristianizar, catequizar os índios, expandir a fé católica e também moralizar os colonos, né? Que vão administrar ali essas terras. É engraçado que quando a gente olha para as pinturas que representam esse momento, a gente sempre vê um padre ali realizando uma missa, os indígenas em volta, tudo na paz, tudo na tranquilidade, né? Como se fosse, tivesse sido super tranquilo assim mesmo. E o nome, né, mais importante desse primeiro momento aí é o José de Anchieta, que está no nome, né, das rodovias, de ruas, enfim, vocês já devem ter visto aí, José de Anchieta, esse nome. E não só o nome de padres, né, desse momento, mas o nome dos bandeirantes que mataram os indígenas. Eu acho que, principalmente, o estado de São Paulo tem uma coisa, assim, sabe, de admirar bandeirante, admirar ditador, é uma coisa que me assusta um pouco, né? Na verdade, me assustava. Agora eu já não fico mais surpresa com nada. Mas, assim, você ter nome de ruas, de rodovias que exaltam, sabe? Pessoas que mataram inocentes, eu acho um pouco tenso. Lá na USP, né, na Faculdade de Letras, a gente tem uma área de pesquisa, inclusive eu tenho alguns amigos que estudam topografia, estudam o nome, sabe, dos lugares, o nome de ruas, por que tem aquele nome, a história por trás daquilo. É bem interessante, né? E é bem chocante quando a gente vê, assim, o tanto de nomes de bandeirantes e de ditadores que a gente tem espalhado por aí, como, assim, uma espécie de homenagem, sabe? Essas pessoas. Bom, José de Anchieta. A gente tem, então, na literatura dele, é uma literatura bem didática. Deixa eu só ver aqui no chat se tem alguma coisa. Se vocês quiserem me interromper em qualquer momento, pode falar, tá bom? Fiquem à vontade. Viu, Carla? Pode falar. Eu queria falar que até hoje, na verdade, o cristianismo tem esse caráter de catequização, vamos falar. Porque quando eu era menor, eu ia, tipo, numa escolinha, sabe? Quantos um culto, coisa assim. Ela sempre falava que o missionário, né? Falava, às vezes, eu ficava, nossa, que da hora. Você viaja, assim, para poder... Justamente essa palavra que fala, né? Salvar as pessoas. E geralmente tinha relacionado à África, né? Você via toda a situação delas, eles mostravam que eles estavam na fome, tudo, às vezes que eles cultuavam, e, tipo assim, parecia que quando você fosse lá para poder pregar as coisas para eles, eles iam se converter e tudo isso ia, tipo, se dissipar ou coisa do tipo. Tipo, você, essa cultura que já era cristã, foi lá tirar tudo isso, aí você ainda fala que a sua própria religião que fez isso, vai lá para poder salvar. Né? Sim, esse é o discurso, né? Se a gente olha para a história da igreja brasileira, inclusive, é muito isso, né? Eu cresci na igreja, passei por várias, tenho algumas críticas, mas eu sou cristã, enfim. Mas eu levei um tempo para entender algumas coisas, porque aí quando a gente separa um pouco a religião da sua fé, sabe? Do que é o cristianismo. E aí, outra vez, agora é uma opinião pessoal, né? Eu entendi que, sei lá, né, o cristianismo ele é muito simples, sabe? Você não precisa, você não tem que obrigar ninguém a nada, sabe? Jesus não veio, né? E aí eu tô falando da minha crença, tá? Mas, assim, no meu ponto de vista, Jesus não veio para obrigar ninguém a nada, sabe? Para colocar medo em ninguém, assim. Acho que Jesus não quer que ninguém tenha medo, sabe? Se você tem a sua fé, tem que ser por amor, tem que ser por
tem que ser algo espontâneo e não por uma obrigação. E quando eu olho para o cristianismo puro, simples e verdadeiro, o que a gente vê é que Jesus não prometeu uma vida de riqueza, de alegria, sem sofrimento para quem se convertesse, né? Para quem seguisse os caminhos de Jesus. Na verdade, é muito ao contrário. Ele promete sofrimento, aflições, só que o que ele diz é que quem, né, tem a sua fé, quem segue Jesus, não vai passar por isso sozinho. E aí entra a fé. Só que o que muita gente vê ao longo da história, assim, é que essa coisa do poder, né? Pessoas que vão modificando o que estava escrito ali, o que Jesus falou mesmo, para os seus próprios benefícios, sabe? Então, essa coisa de não, você tem que vir para a igreja porque você vai ficar rico, porque você não vai mais sofrer. Gente, é o contrário, sabe? A gente vai sofrer muito, entende? É a vida, faz parte da vida. Então, são vários pontos aí, né? Várias discussões que a gente pode levantar a respeito. Eu vejo muito isso, né? Ultimamente também uma abertura em relação a isso, a falar desses temas, a trazer esses temas até mesmo para dentro da igreja, né? E é bem interessante, assim, a gente fazer isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Essa aula tá rendendo, hein? Várias reflexões, assim. Bom, voltando no José de Anchieta, né? Padre José de Anchieta. Então, vamos falar da literatura dele. É uma literatura bem didática, tá? O interessante do José de Anchieta é que, de certa forma, ele demonstrava uma certa humanidade, assim, sabe? De entender o outro, de ter esse olhar sobre o outro, entendeu? Por quê? Ele vai se preocupar em aprender a língua desses indígenas, para poder falar com eles e para que eles pudessem entender o que ele estava falando, tá? Então não era, né, só uma coisa assim de chegar impondo, mas ele realmente passou muito tempo convivendo, né, aprendendo sobre a cultura deles e aprendendo a língua deles, né? É o José de Anchieta que vai escrever a primeira gramática de Tupi, e se eu não me engano, ele foi o único, assim, acho que depois dele, só o meu professor de Tupi, o que vai refazer uma gramática. Não sei se eu já falei isso, mas eu já fiz aula de Tupi. Porque, não sei, mas no meu curso tinha algumas matérias optativas e eu queria muito ter esse contato, mas eu achei muito difícil, e aí foi num momento difícil também, teve várias greves, assim, aí eu não consegui acompanhar todos os semestres. Eu fiz acho que um semestre só de Tupi antigo ainda. Mas tem uma gramática do professor Navarro, vocês podem procurar aí. Ele é o representante, assim, né, do Tupi no Brasil atualmente. E eu lembro que quando eu fui fazer as aulas de Tupi, é porque ele costumava fazer umas expedições, tipo, umas viagens para a Amazônia mesmo, para São Gabriel da Cachoeira, onde tinham as comunidades, onde tem, né, algumas comunidades indígenas. Eu queria muito ir para lá. Mas aí, como foi ano de greve, aí no fim não teve viagem, enfim. Mas o Anchieta, então, ele vai ter obras escritas em português, em castelhano. Castelhano e espanhol é a mesma coisa, tá? Vou abrir um outro parênteses aqui para esclarecer essa dúvida. Muitas vezes a gente tem dúvida, é castelhano ou espanhol? Castelhano é o nome original da língua ali, né? Que surge, então, no reino de Castela, castelhano. O que acontece? Quando o reino de Castela se transforma em Espanha, eles vão ter um projeto linguístico mesmo para poder dominar, né? Então, a Espanha é um ótimo exemplo dessa questão de repressão linguística e de querer focar em uma única língua para poder dominar, né? Para poder ganhar força. Porque se em um lugar você fala mais de uma língua, a língua, ela representa a identidade de um povo. Então, se eu falo uma língua e meu vizinho fala outra, eu posso pensar que eu sou uma nação e o meu vizinho é outra nação. Então, para tentar evitar essas rupturas dentro
dentro da nação ali, eles vão ter vários projetos, inclusive no século XVI, de expansão do castelhano. E aí, quando se transforma em Espanha, a gente tem a língua espanhola, que é o recomendado, né? Então, a gente tem um órgão, que é a Real Academia Espanhola, que domina, né, que rege as regras gramaticais, enfim, do espanhol. Eles vão defender para que se diga espanhol, né, a língua espanhola, para remeter ali ao país, né, a Espanha e tudo mais. Quando os espanhóis chegam no continente americano, eles vão trazer o seu idioma também. E claro, hoje em dia a gente fala, né, ali o idioma é o espanhol, da Argentina, do México, Chile, Uruguai, enfim. O que acontece? A diferença de termos entre castelhano e espanhol, os dois termos significam a mesma coisa, é a mesma língua, tá? Eu falo castelhano e eu falo espanhol, é a mesma coisa. A diferença só de usar cada um desses termos é uma diferença mais política. Então, vocês vão ver muito, vocês podem encontrar, por exemplo, argentinos dizendo, não, eu não hablo espanhol, eu hablo castelhano. Então, tipo, não, eu não falo espanhol, eu falo castelhano, porque se fala espanhol, remete ao país do colonizador. Então, é mais uma questão, uma diferença política aí, tá? Bom, enfim, outra digressão, né? Então, ele fala português, castelhano, latim e tupi. Ele vai escrever poemas, cartas, crônicas, sermões, peças de teatro nos moldes do Gil Vicente. Lembra do Gil Vicente, lá do humanismo? Que ele vai fazer autos, farsas, né? Peças de teatro para moralizar as pessoas, para tentar convencer as pessoas do seu erro, né? Modificá-las ali. O Anchieta, ele vai seguir esse mesmo caminho, ele vai por essa mesma linha ali, inspirado no Gil Vicente, e ele vai fazer algumas peças de teatro, porque os indígenas não sabiam ler, né? Como é que você... eu vou catequizar o índio, vou dar a Bíblia para ele. Não funciona, né? Então, ele pensou em algumas estratégias para tornar isso mais fácil. E aí, ele vai, nessas peças de teatro, que são visuais, ele vai expor o que a gente chama de relações maniqueístas. Então, maniqueísmo, uma relação maniqueísta, é quando a gente tem o bem e o mal, tá? Então, toda a história que tenha o bem e o mal, versus o mal, nós estamos num maniqueísmo, numa relação maniqueísta. E, claro, o que representava o bem eram os elementos europeus e cristãos, enquanto a representação da cultura dos indígenas, as práticas que eles faziam, ele representava como sendo mal, como sendo algo ruim. Isso para convencer os indígenas, né, a virem para a sua fé, a virem ali para suas crenças, tá bom? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Bom, basicamente esse é o quinhentismo, tá? Então, as primeiras produções no Brasil. Que mais? Primeiras produções no Brasil nesse período, né? As produções a partir de 1500. Literatura de informação, lembra da Carta de Caminha, então um documento oficial. Literatura de viagens, os diários de viagens, esse caráter propagandístico de falar da nova terra, sempre com esse olhar paradisíaco, tá? Então o Brasil, né, o continente americano ali, sempre tem esse olhar paradisíaco. E também a literatura catequética, a literatura jesuística, de catequizar os índios, salvar os índios da sua própria cultura, tá bom? Isso resume aí essas primeiras produções a partir de 1500. Vocês querem comentar algo mais? Não? Tá de boa. Bom, então assistam o documentário Falas da Terra, né? Se vocês conseguirem, acho que, não sei se está disponível de grátis, mas dá uma pesquisadinha, que vale muito a pena, dialoga muito com a nossa aula de hoje, né? De quinhentismo.
Mas a nossa aula ainda não acabou, temos alguns minutos ainda, e eu vou entrar em um outro tema, tá? Para a gente ganhar tempo aí, que também é uma outra escola literária. Agora a gente volta um pouco para a Europa, para Portugal, e depois volta para o Brasil. Agora a gente vai estar sempre fazendo esse movimento, tá? Então, Europa, né? Portugal, Brasil. Portugal e Brasil. Então, passado aí, né, esse momento, a gente vai ter algumas transformações, alguns resquícios aí na história que vão acabar influenciando também nas produções literárias, tá? A gente vai falar agora de Barroco. Vocês já ouviram falar do Barroco? Dessa escola literária chamada Barroco? Acho que ultimamente a gente tem ficado meio barroco, assim. É do... Não é... Ah, esqueci o nome. Antônio Vieira, exatamente. Antônio Vieira, Gregório de Matos, dentre outros. Não sei se vai dar tempo falar de tudo sobre o Barroco na aula de hoje, mas a gente já inicia. Estão conseguindo ver, né, os slides de Barroco agora? Bom, eu começo a falar do Barroco com esse trechinho do Gregório de Matos, que diz assim: o todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. E aí, deu para entender o que ele está dizendo? Sejam sinceros. Ou vocês estão com aquelas carinhas de Nazaré, tipo, raciocinando? E aí? O que vocês acharam dessa estrofe? Desses versos? Podem falar, tá? Tipo, não entendi nada. Que confusão. Paradoxos, né? Oi? Tem uns leves paradoxos, né? Uhum. E aí? O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Se a parte faz todo sendo parte, não se diga parte sendo todo. Pera, bugou a mente, né? Eu acho que essa estrofe ela já nos leva um pouquinho a entender o que foi esse momento chamado barroco, tá? Eu costumo dizer, né, que a gente vai na literatura, a gente começa aqui assim, né, no trovadorismo, não sei se, deixa eu ver se tá dando para ver aqui, no trovadorismo, aí humanismo, renascimento ali no classicismo, chega no quinhentismo, aí vai pro barroco, ele tem uma queda assim. Mas vamos entender, é um movimento bem rico também, né? Que trouxe suas contribuições aí e que representa muito do sentimento, né? Das confusões internas aí que o homem passou e passa, inclusive hoje. Vamos falar do contexto histórico. Nós já estamos no século XVII, tá? Olha, hoje caminhamos 2 séculos, nossa viagem foi longa. Então, saímos do século XVI, percebam como o XVI foi muito rico, muita coisa aconteceu ali, né? Renascimento, classicismo em Portugal, grandes navegações, chegada dos europeus no continente americano, essas produções, enfim, foi um século bem intenso. E aí, o que acontece? Esse século intenso, ele deixou alguns resquícios aí no homem do século XVII. O que a gente tem? Um momento de pós-renascimento e pós-reforma protestante. A reforma protestante, ela vai ser um marco, então, muito importante, porque ela vai dividir ideias dentro de uma mesma crença, né? Então, a gente está falando de cristianismo,
Estamos falando, né, da fé cristã, mas estamos falando de dois olhares a respeito disso. Então, percebam, tanto os protestantes quanto os católicos, eles não deixaram a sua fé, mas começaram a ter um olhar diferente. Os protestantes, né, a reforma protestante, ela vem, então, com um outro olhar sobre aquela fé, uma crítica sobre o que estava sendo feito naquele momento. Então, a gente tem, né, percebam que não é preciso, né, e aí, mais uma vez falando aí da fé, né, de repente abandonar a sua fé, mas você pode sim e deve ter um olhar crítico sobre isso, né, você deve raciocinar, ter um posicionamento a respeito das coisas. E foi o que aconteceu aqui. Então, a gente tem esses dois elementos. O que acontece? A Igreja Católica, que desde a Idade Média ela exercia tinha poder, né? Muito poder sobre a sociedade, muita força sobre a sociedade. Quando chega no século XVI com a Reforma Protestante, ela acaba perdendo força, ela acaba perdendo seus fiéis, ela acaba perdendo poder. E o que acontece? Ela precisa pensar em alguma coisa para resgatar os seus fiéis, para resgatar a sua força, o seu poder. E é aí que entra a Contra-Reforma. Então, é um movimento financiado pela Igreja, né, católica. Eles vão financiar a arte, literatura, para tentar resgatar aí os seus fiéis, tá? É um momento na Europa em que a gente tem uma crise no Renascimento, e isso começa a causar uma certa crise existencial interna no ser humano. Por quê? É um momento em que o homem se vê dividido mesmo, dividido entre dois mundos aí. Por quê? Ele vem de um momento em que os valores antropocêntricos eles estavam em alta, né? No auge, a valorização aí da humanidade, do homem. Mas ele começa a ver, ao mesmo tempo, um certo vazio, talvez, e ouvir, né, que, bom, ele precisa voltar para a igreja, ele precisa voltar para a sua fé, ele precisa, né, se encontrar ali, porque o mundo está acabando, porque, enfim, ele vai se ver nesse dilema, nessa dúvida. Ele não sabe se ele segue os próprios desejos aí, os seus valores, ou se ele se volta para os seus valores da fé. Então ele fica muito dividido, né? Então é uma crise em vários aspectos, tá? Quando a gente vem para o Brasil, a gente vai ter um Brasil, então, vivendo a sua era colonial, onde o cultivo da cana-de-açúcar, né, e os senhores de engenho vão dominar esse momento, tá? Então, o barroco. Em Portugal, a gente vai ter ali a crise do Renascimento, na Europa. No Brasil, era colonial, cultivo da cana-de-açúcar, os senhores de engenho. Vocês vão ver que as coisas vão acontecer primeiro lá na Europa e depois elas vão ser trazidas para o Brasil. Outra coisa, também vamos ter no Brasil domínio espanhol e a primeira invasão holandesa à Bahia, tá? Então, até se estabelecer aí alguns tratados, os outros europeus também estavam tentando pegar um pedacinho do Brasil aí, tá? Dúvidas até aqui? Comentários? Não? Por enquanto, não. Ok. Vejam aqui algumas pinturas desse momento, do Caravaggio. O que vocês percebem nesse quadro? Pensando nos elementos, nas cores, quais as sensações que nos causa? Terror? Uhum. E aí? Nome, né, do quadro, Deposição de Cristo. Vocês percebem que nós temos umas cores, né, mais sombrias, assim. A expressão, né? Vocês já trabalharam com barroco na aula de arte ou algo assim? Não sei se é a história da arte que vocês têm, me lembro o nome.
que a Aline pode trazer maiores detalhes a respeito, mas eu sempre dialogo com pinturas, com música, porque no vestibular é desse jeito, tá? As matérias, elas se conversam. Então, né, essas cores, esse olhar de sofrimento. Bom, quais as características gerais aí do barroco? Então, a gente tem aí, né, ele é caracterizado pelo exagero, tá? Então, se tem uma coisa que define o barroco, é o exagero, as antíteses e os paradoxos, ou seja, ideias contrárias colocadas numa mesma oração. Então, tudo isso para causar confusão e desencantamento. É interessante porque a gente vê em alguns poemas, em algumas obras, que o tema do barroco, né, o tema dessas obras era a confusão, e eles não só falavam do tema, mas eles formalizavam isso. Então, através de antíteses e paradoxos, ele deixava o texto confuso e falando também da confusão, tá? Então, exagero, confusão, conflito, né? Então, conflito entre os valores divinos e os valores humanos. Então, esses oponentes, esses valores aí, eles vão sempre tá nesse embate. Então, o corpo versus a alma, a vida versus a morte, o prazer versus o pecado, o desejo versus a culpa, são dilemas que vira e mexe batem aí na gente, né? Quem nunca se parou para pensar, né? Nesses paradoxos, nesses oponentes aí. Então, isso estava muito forte naquele momento, esse conflito mesmo. Bom, o que a gente vai ter muito forte também no Barroco? A temática religiosa, porque o Barroco vai ser financiado pela igreja, né? Então é a arte da Contra-Reforma. O barroco é chamado de a arte da Contra-Reforma. Então as temáticas vão ser religiosas, é só a gente olhar para esse quadro, né? A deposição de Cristo, vamos ter poemas religiosos, vamos ter outras produções também, mas vai pegar bastante essa temática, tá? Outro tema também que vai aparecer, a efemeridade da vida, ou seja, a rapidez da vida, o quanto a vida é passageira. E uma tentativa de resgate aos valores teocêntricos. Então, é a arte da Contra-Reforma. Preciso tentar trazer os meus fiéis de volta. Como que eu faço isso? Deixa eu investir em uma arte religiosa, uma arte sacra, né? Tentar resgatar esses valores teocêntricos. Então, é um momento de confusão mesmo, tá? Tudo bem até aqui? Dúvidas? Tudo bem. Eu não sei se eu cheguei a colocar. Ah, coloquei aqui. Senão eu já ia dar spoiler. Trouxe algumas imagens de igrejas que têm essas características barrocas, né? Que mostram o exagero. Então, no barroco, se você vai falar de tristeza, não é só uma tristezinha, é a tristeza, né? Se você vai decorar com ouro, não é só uma pedrinha de ouro, um adorno, não, é tudo de ouro, né? Então, na Europa, a gente tem muitas igrejas assim que você fica, uau! Essa aqui, se eu não me engano, e agora eu não me lembro. Não, essas aqui eu acho que eu peguei do Brasil, de Minas. Mas em Portugal tem muitas. É que eu dei uma reformada no meu notebook, eu não tô com as fotos aqui. Vou ver se na próxima aula eu encontro meus vídeos. Quando eu fiz um curso na Espanha, fiquei quase 2 meses lá. E em uma das cidades que eu fiquei é Santiago de Compostela. E essa cidade, ela é muito barroca, assim, é uma cidade, né, bem religiosa, cheia de igrejas. E eu acho que é essa igreja, não sei se é a torre de lá, agora eu não me lembro. Mas assim, gente, quando eu entrei naquela igreja, né, eu acho que o que eu mais fiz quando eu tava por lá foi visitar a igreja, porque são muito bonitas, né? Inclusive, mas, gente, assim, era muita informação, sabe? No altar, assim, de fundo, eram umas coisas gigantescas, assim, de ouro, sabe? Que queimava até o olho quando você olhava. Então, assim, umas coisas bem exageradas, né? Que marcam esse momento aí. Esse momento.
No Brasil, em Minas, a gente consegue encontrar algumas coisas. Era tipo assim, ó, muito ouro, muitas coisas, assim, muitas estátuas, assim, essas estruturas, enfim, os santos, anjos, você não sabe para onde você olha, tudo muito confuso, muita informação, tá? Então, isso é o barroco, muita informação. E aí eu tenho até um meme aqui para vocês, né? Hoje eu acordei barroco, exagerado, dramático e cheio de contrastes emocionais. Acho que agora talvez vocês se identifiquem um pouco com o barroco, né? Quem nunca acordou exagerado, dramático, com contrastes emocionais? Principalmente no meu caso, quando tá frio, gente, tá nublado, nossa. Eu sou super barroca, assim, entendeu? O meu lado gótico, suave, já, já vai aflorando. Enfim, é que agora a gente, né, tem que usar máscara na rua, então não dá para eu ser totalmente gótica como eu gostaria de ser, como eu era, né, antes da pandemia. Mas, enfim. Vocês querem comentar alguma coisa? Essa imagem aí é do Caravaggio, né? Uhum, sim. Eu sempre pego umas coisas dessa página, vocês já viram? Chama Artes Depressão. Eles fazem vários memes assim com pinturas. Gente, eu rio demais. Tudo bem que eu rio de qualquer coisa, mas eu acho muito legal. Vocês podem procurar depois essa página que tem umas coisas engraçadas ali. Certo? Beleza. Bom, principais técnicas, né, do barroco. Então a gente viu ali as características gerais e essas aqui são algumas técnicas usadas por pintores, escritores, né, pelos artistas aí desse momento. Então, o que a gente pode encontrar, né, nos textos, por exemplo? O que a gente chama de rebuscamento, ou seja, ornamentação das palavras. Texto difícil, tipo, difícil de entender, tá? Cultismo, o Gregório de Matos vai fazer muito isso. Então, é o jogo de palavras, as sensações que as palavras podem causar no leitor, tá? Então, esse jogo com as palavras mesmo. Temos, por outro lado, na contramão do cultismo, o conceptismo. Porque o conceptismo já é algo mais direto, é o jogo de conceitos, o jogo de ideias, textos argumentativos que vão ficar justificando, vão ser bem didáticos, assim, né? De ficar argumentando, convencendo o leitor, tá? Isso é típico do Antônio Vieira, dos sermões do Antônio Vieira. Na próxima aula a gente vai trabalhar com os autores e com os textos para ficar mais claro, tá? Contraste, então, aproximação de valores antagônicos, valores opostos. Feísmo, então, explorar o feio, o desagradável, a miséria humana. A gente não vai achar um quadro barroco que, ai, que coisa linda, nossa, que sensação de paz. Não, o barroco incomoda, ele explora o feio, tá? Fusionismo, uma fusão entre perspectivas. Hoje aqui. Perspectivas, né? Medieval e renascentista. Pessimismo. Então, é uma visão depressiva da vida e da existência, que reflete esse contraste, reflete esse conflito interno aí que o homem está passando, tá? Ultimamente, eu tava, ano passado, acho que foi o meu ano mais barroco, assim. Bom, por hoje é isso. Eu vou parar por aqui nessas características, tudo bem? Deixa eu ver se tem outro meme. Isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, porque a gente vai ler os poemas e aí vocês talvez entendam alguns, e isso pode ser perigoso. Mas vocês têm alguma dúvida? Vocês querem comentar algo mais? Tudo tranquilo? Na medida do possível? Eu ia comentar que eu fui consolada pelos poemas. Acho que é do Antônio Vieira. Eu não sei, aquele que é bem tipo, se tá ruim vai ficar pior. Sei. Acho que é do Gregório de Matos, não é? Isso. Porque, tipo,
Se tá ruim, vai ficar pior, então aí você entra na sua cabeça que você tem, ai, se vai ficar pior, então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu gostei muito. Sim, é muito por esse lado, né? Tipo, essa visão meio depressiva, meio pessimista da vida, né? Tipo, ai, tá ruim, enfim, é assim. Mas a gente pode, sei lá, refletir sobre, né? Gregório de Matos. Tem um outro autor também. Deixa eu ver aqui. Gregório de Matos Guerra. A gente vai falar dele na próxima aula, tá bom? Gregório de Matos, ele vai ter uma vasta produção, tá? O Gregório de Matos é uma figura bem interessante, porque ao mesmo tempo que ele vai escrever uma poesia lírica, amorosa, ele vai escrever uma poesia mais satírica, ao mesmo tempo que ele escreve uma poesia sacra, religiosa, ele também escreve poesia erótica, então vários nichos aí do Gregório de Matos que eu vou deixar para a próxima aula, tá? Vou mandar esses slides para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa viagem de hoje, né? Esse momento, assim, não é um dos melhores, né? Na literatura, assim, no meu ponto de vista, mas são momentos importantes. E desculpem as muitas digressões e reflexões que a gente chegou, tá bom? Qualquer dúvida, me procurem, me chamem. E a gente se vê daqui algumas semaninhas. Tchau, tchau.